incrível como existe confusão sobre os poderes do Naruto e quando ele tá utilizando um modo, quando é o modo Kurama, quando é o modo sábio dos 6 caminhos, quando é o modo sábio normal junto com o modo Kurama. Será que o Naruto ainda tem o modo sábio dos 6 caminhos? Será que ele tem o chakra de todas as bijus dentro dele ainda? São realmente muitas dúvidas e é até compreensível porque o mangá nunca deixou tudo isso realmente claro. Então tem gente que defende uma hipótese com alguns argumentos, outros utilizam outros argumentos para defender outra hipótese. A culpa é do Kishimoto mesmo, que não quis explicar direitinho. Então, galera, isso aqui é assim, funciona desse jeito, ele fica desse jeito e é isso aí mesmo. Então, na real, eu não vim aqui como dono da verdade pra cravar, ó, é assim, esse é o modo que o Naruto ainda tem, esses são os poderes que ele possui, é isso aí mesmo, eu tô certo. Não, eu vim aqui pra abrir a discussão, pra levantar esses tópicos e aí a gente pode discutir isso aí embaixo dos comentários e cada um apresentar aí qual ideia que convence mais. Eu garanto que no mínimo vai ser o vídeo mais honesto que você verá sobre esse assunto aqui no YouTube, porque, como eu já disse, eu não quero ser o maior conhecedor de Naruto do mundo, eu simplesmente fiz uma pesquisa, vou trazer alguns pontos e vou deixar na real a discussão pra vocês. Mas isso, é claro, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recado muito legal para você que sempre quis aprender a desenhar ou que já desenha, mas sempre quis melhorar a sua técnica, melhorar o seu traço. Eu tô falando do Método Fanart, que é um curso de desenho online que você pode fazer a hora que você quiser, no tempo que você quiser e por onde muitas pessoas já passaram e aprenderam a fazer desenhos incríveis como esse que você tá vendo com a maravilhosa professora Mayara Rodrigues. Com esse curso, você com certeza vai aprender as principais técnicas de desenho e vai sair desenhando como um verdadeiro mangaka. Vai poder criar os seus personagens, trabalhar como desenhista, como ilustrador, investindo em uma coisa que eu tenho certeza que você ama muito. Então não perca tempo, vai logo conferir os links na descrição do vídeo e participe do Método Fanart. E agora que eu já dei esse recado muito importante, quero só pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e é isso, vamos logo pro vídeo. Beleza, então eu vou começar contando o que foi que eu entendi da primeira vez que eu li Naruto, porque acho que esse meu entendimento inicial é o mais simples possível e também o mais fácil de explicar. Primeiro nós temos esse modo Kurama aí, que é quando o Naruto ainda tá utilizando só uma parte do chakra da Kurama para formar esse manto dele, essa forma dele. Depois disso ele ficou amigo da Kurama e aí ele começou a utilizar o seu chakra na sua plenitude, acho que podemos colocar dessa forma. E aí ele apareceu neste modo, que seria um modo de controle total do chakra, seria um modo, é basicamente a mesma coisa, só que mais forte, com mais chakra, mais poderes. E esses aí seriam o modo Kurama. Pronto, simples, fácil até aqui. A diferença entre os dois visualmente é a quantidade de preto que ele tem na roupa, né? O segundo modo tem bem mais preto porque o casaco dele fica aberto. Só que essa diferença visual tão sutil já cria um complicador, porque, cara, basicamente parece que o modo Kurama, ele se adapta às vestimentas que o Naruto está utilizando na ocasião. Então, nada impede que o modo Kurama total, o modo 2, também possa ter um aspecto visual diferente, inclusive é o mais provável que seja o modo que ele utiliza ali depois de adulto, depois de crescido, porque ele permaneceu amigo da Kyuubi esse tempo todo, então nem faria sentido ele voltar para a primeira forma em que ele ainda não tinha todo o controle de chakra dela, a menos que por algum motivo ele não quisesse utilizar todo o seu poder disponível naquele momento. Se fosse analisar apenas a questão visual, deixando de lado ainda o modo sábio, que a gente não chegou nele, o Naruto adulto é muito mais próximo visualmente do primeiro modo de chakra, onde ele não tinha ainda o controle total da Kurama. O que, volto a dizer, pra mim não faz nenhum sentido. Então eu assumo que ele simplesmente, quando aprendeu o segundo modo de chakra, ele nunca mais utilizou o primeiro, porque, cara, ele já tinha controle total. Então tivemos mudanças estéticas que podiam ter algum tipo de significado em Naruto Shippuden, mas daquele ponto em diante, ao menos pra mim, o modo Kurama é sempre o modo mais forte, sempre o segundo modo, só que ele vai mudando a estética visual de acordo com as roupas que o Naruto tá usando na ocasião. Então já tem um ponto aqui em que a gente pode discordar. E pelas informações canônicas que nós temos até o momento, é difícil que você consiga provar que está certo, assim como eu não tenho muito como provar. É só o que eu acho, a minha opinião. Não faria sentido o Naruto voltar pro seu primeiro modo, uma vez que ele controla totalmente a Kurama. Depois disso, entra o modo sábio dos 6 caminhos. Mas aqui no meio a gente ainda tem uma outra discussão discussão, que é se o Naruto controla ou passou a controlar as duas partes da Kurama, Kurama Yin e Yang. Eu vou deixar isso pra depois, pra poder falar primeiro do modo sábio dos 6 caminhos, mas só pra já adiantar que
Entre esses dois modos ainda tem outra discussão ali no meio. Ok, modo sábio dos 6 caminhos agora, como eu disse, eu tô falando na minha primeira impressão que eu tive enquanto assistia. E mano, pra mim foi a coisa mais óbvia possível, porque de fato, no modo sábio dos 6 caminhos, nós tivemos uma mudança estética totalmente visível, que é a pele do Naruto fica com cor de pele, normal. Ele não é totalmente coberto pela Kurama, apenas as suas roupas são. Sem contar também as Gudodamas que ficam nas suas costas, né, aquelas bolinhas pretas, que é uma mudança estética muito óbvia. Então, do Naruto modo sábio 6 caminhos pro Naruto modo Kurama, a diferença até que é bem grande, é bem perceptível, bem fácil de entender qual é qual. Um deles fica totalmente envolto pelo chakra da Kurama, o outro fica apenas com as roupas envolto pelo chakra, a pele fica com uma cor normal e também tem as Gudodamas atrás. E basicamente esse foi o meu entendimento inicial, até porque Naruto termina aí, né, depois que o Naruto ganha essa forma, a gente tem a luta dele com o Sasuke, os dois perdem os seus braços, né, o Naruto perde o braço direito, o Sasuke perde o braço esquerdo, e nesses braços que eles perdem, eles tinham aquela marquinha que eles ganharam do Hagoromo, que quando eu li pela primeira vez, eu tinha entendido que aquilo era um grande nerf nos personagens, eles tinham perdido os poderes que eles ganharam do Hagoromo, então sim, eu achava que o Naruto tinha perdido o seu modo sábio dos 6 caminhos, e isso nem faria diferença, porque a história acaba ali, né, ela não iria continuar, então tanto faz o que a gente tinha entendido daquela cena. Só que as coisas são muito mais complicadas do que isso, primeiro porque Naruto continuou, e a partir dessa continuação, todas as dúvidas em relação aos poderes que o Naruto preservou desde a Guerra Ninja se tornaram novamente muito pertinentes. E aí, ele perdeu ou não o modo dos 6 caminhos? Ele perdeu ou não as suas Gudodamas? Ele perdeu ou não o chakra de todas as bijus? Eu vou começar aqui pelo modo sábio dos 6 caminhos, porque como eu disse, esteticamente era para ele ter as mudanças mais fáceis de identificar. Bom, eu nunca mais vi o Naruto utilizando um modo em que a sua pele ficasse da cor normal, apenas as suas roupas ficassem com o chakra da Kurama e com as Gudodamas nas suas costas. Então, se essas são as características visuais do modo sábio dos 6 caminhos, significa que pelo menos o Naruto nunca mais utilizou esse modo, provavelmente porque ele perdeu quando seu braço foi pra vala na luta contra o Sasuke. Isso era o que eu pensava, mas existem outros argumentos que podem me provar errado. Primeiro ponto, as Gudodamas. A não utilização delas pelo Naruto, né, ou simplesmente elas nunca mais terem aparecido nas suas costas, não significa que ele não tá utilizando o modo sábio dos 6 caminhos. Isso porque o Naruto não ganhou o poder de recriar as Gudodamas, então uma vez que elas eram destruídas ou se afastavam demais do corpo dele, ele perdia aquela Gudodama pra sempre, e ele utilizou todas as Gudodamas que ele ganhou durante a guerra e durante o seu confronto com o Sasuke. Por isso, mesmo no modo sábio dos 6 caminhos, o Naruto não teria as suas Gudodamas de volta, a menos que ele ganhasse a habilidade de criá-las, e até então a gente não sabe exatamente como funciona a criação dessas Gudodamas. Algumas pessoas acreditam que as Gudodamas são criadas ao reunir o chakra das 9 bijus, outras acreditam que é quando a pessoa recebe o modo sábio dos 6 caminhos. Só que não dá pra ter certeza de qual dos dois está correto, porque as duas coisas sempre aconteceram ao mesmo tempo no mangá. Foi assim com Madara, com Obito e com Naruto, então não dá pra ter certeza de que forma elas são criadas. Agora, o segundo ponto ainda é bastante relevante, e é engraçado porque eu nunca vejo as pessoas comentando isso, que o Naruto no modo sábio dos 6 caminhos não ficava com a pele amarelada como ele fica no modo Kurama. Eu não faço ideia de por que isso nunca mais aconteceu, talvez tenha sido apenas uma mudança estética. É complicado exatamente porque esse modo sábio dos 6 caminhos ou os modos Kurama, eles já sofreram muitas mudanças estéticas que fica difícil de você dizer, ah não, olha só, quando tem mais preto na roupa é porque ele tá em tal modo, ou quando as faixas do modo Kurama estão mais esticadas, significa que ele tem o Yin e Yang da Kurama. Seria realmente muito simples dizer se o Naruto tá no modo sábio apenas dizendo, não, olha só, ele tá com a pele dele da cor normal, então é o modo sábio, ou então ele tá todo amarelo, é só o modo Kurama. Eu ainda via dessa forma, só que tem um detalhe que causa contradição nisso tudo, que são os olhos do Naruto. Nas aparições recentes do Naruto no mangá de Boruto, quando ele utiliza o seu modo manto de chakra lá, o olho dele fica com aquele risquinho horizontal do modo sábio e também o risquinho vertical do modo Kurama. Essa pupila em formato de cruz é a mudança estética mais óbvia da mistura do modo sábio com o modo Kurama. Só que tem um porém aqui, a marquinha vermelha ao redor dos olhos do Naruto, que já apareceu algumas vezes enquanto ele usava o modo sábio dos sapos junto com o modo Kurama. Então, algumas pessoas utilizam
utilizam esses critérios estéticos para estabelecer quando o Naruto está usando o modo Kurama mais modo sábio dos sapos, que é a cruz na pupila junto com o contorno vermelho dos olhos. Seguindo por esse argumento, se não existe o contorno vermelho, então significa que é o modo sábio dos 6 caminhos. E é difícil a gente saber exatamente se essa é a representação ou continua sendo, uma vez que o padrão visual dos modos do Naruto já mudou tantas vezes. A gente não tem como afirmar com certeza se na verdade a mistura do modo Kurama com o modo sábio dos sapos é que foi alterada e agora não precisa mais do contorno vermelho, ou se de fato é o modo sábio dos 6 caminhos que agora também fica com a pele amarelada e essa cruz é a indicação de que é aquele modo que ele está utilizando. Isso porque, além de tudo, o Naruto é o único que conseguiu o modo sábio que não tinha o Rinnegan, então não dá nem para comparar o olho dele com o olho das outras pessoas que também obtiveram esse modo. Eu não tenho certeza se dá para dizer isso do Toneri também, mas de qualquer forma ele tinha o Tenseigan, então é um outro doujutsu, também não daria para comparar. Então, como a gente não tem um padrão visual muito claro, que a gente bate o olho e consegue dizer não, com certeza é isso que o Naruto está utilizando, fica sempre essa dúvida, será que é o modo Kurama e modo sábio que perdeu um detalhe, ou será que é o modo sábio dos 6 caminhos que foi acrescentado um detalhe? Como você prova que um dos dois está correto? Até mesmo aqueles 3 riscos que o Naruto tem nas bochechas também já mudaram várias vezes o seu padrão visual, agora mais adulto ele tem um dos riscos que fica bem grosso mesmo, que vai até o olho dele, antigamente eram 3 risquinhos pretos mais grossos, então esse é mais um ponto que gera divergências nas opiniões entre os fãs. Na minha opinião, não faz muito sentido aquela pupila em formato de cruz representar o modo sábio dos 6 caminhos, porque ela é claramente a fusão do modo sábio dos sapos com o modo Kurama, como eu já disse antes, então pra mim ela seria muito mais uma representação dessas duas habilidades juntas do que do modo sábio especificamente. Acharia que deveria inclusive ter uma pupila específica para esse modo, mas não dá pra negar que ela de fato foi utilizada no Naruto modo sábio, então de fato ela também está relacionada a esse modo. Aí nós temos outro problema, que são as partes da Kyuubi. Tem muitas teorias em cima disso, e esse vídeo já vai ficar bem longo, então eu não vou me aprofundar, mas tem gente que acredita que o Naruto está com as duas partes da Kurama dentro dele atualmente, a parte Yin e a parte Yang, e isso muda o modo Kurama dele. Tem gente que acredita que ele continua só com uma parte. Tem gente que defende, inclusive, que chakra Yin e Yang é diferente também de Kurama Yin e Yang. E eu só li o mangá de Naruto e fiz uma pesquisa, assisti as opiniões de outros fãs para conseguir embasar um pouco melhor os argumentos que eu vou usar no vídeo, mas, cara, o meu conhecimento sobre a história geral de Naruto e os databooks, especialmente light novel, spin-off, não é tão amplo a ponto de eu poder cravar quem é que tá falando a verdade, quem é que realmente tá certo, e nem se dá pra dizer se tem um que tá certo ou se tudo não passa de teoria, que é o que eu acho, na real. E aí nós chegamos na última questão. Será que o Naruto mantém dentro dele o chakra de todas as 9 bijus? O Fred do Anime Whatever recentemente fez uma análise do mangá, e lá ele falou que, na opinião dele, o Naruto não tem mais o chakra das outras bijus, ele tem só o chakra da Kurama, e ele utilizou 3 argumentos para defender essa hipótese. O primeiro é de que o Naruto tinha gastado todo o chakra dele na batalha contra o Sasuke, até a última gota, por isso ele teria perdido o chakra das outras bijus. O segundo argumento é que quando o Momoshiki absorveu o chakra de dentro do Naruto, ele não encontrou lá o chakra das outras bijus. E o terceiro argumento é que o Naruto geralmente tem um contato ali com as bijus antes de pegar o chakra delas, e isso não aconteceu quando ele utilizou o chakra de lava, de magma, para fazer aquele Rasen Shuriken utilizando o chakra do Son Goku no último capítulo do mangá de Boruto. Então, o primeiro argumento é o que eu considero mais relevante, então vou começar falando dos 2 últimos. Inclusive, esse último argumento, o próprio Fred meio que já dá uma resposta no próprio vídeo dele, falando que não necessariamente o Naruto precisa entrar em contato com a biju para poder utilizar o chakra dela e fazer um jutsu, não precisariam ter representado aquilo, então é isso. De fato, não é um argumento que prova que ele não tem mais o chakra das bijus dentro dele. O segundo argumento do Momoshiki não ter encontrado o chakra das outras bijus dentro do Naruto quando absorveu o chakra da Kurama também não é uma prova, porque na verdade o Momoshiki não conseguiu terminar de extrair o chakra da Kyuubi, que com certeza era a maior quantidade de chakra dentro do Naruto, e é um chakra imenso. Talvez ele não encontrou as outras bijus simplesmente porque era uma quantidade bem menor, bem pequena mesmo, e o chakra da Kyuubi até meio que sufocava a presença dos outros chakras ali. Ele só conseguiria chegar no chakra
chakra das outras 8 bijus se ele tivesse terminado de extrair o chakra da Kurama. Talvez, é uma possibilidade. No mínimo, pra mim, essa cena não é uma confirmação de que ali dentro não tem outros chakras de outras bijus. E aí chegamos no primeiro argumento que diz que o Naruto utilizou todo o seu chakra contra o Sasuke. E esse argumento é relevante porque, assim, por mais que você possa dizer que o chakra é uma coisa que se repõe, ele é restaurado depois de descansar e tudo mais, o chakra das outras bijus não é um chakra próprio do Naruto e não está selado nele, assim como o chakra da Kyuubi está. É meio que um chakra espiritual que ele pegou emprestado para utilizar o seu interior de ponto de encontro entre as outras bijus. Então faz sentido você pensar que quando esse chakra é esgotado, ele simplesmente some. Ele não tem mais como repor aquele chakra porque não é um chakra dele, é um chakra que ele pegou emprestado e estava lá dentro dele. Então até que faz sentido você pensar dessa forma, só que tem um problema que eu diria meio narrativo nessa questão, que o chakra das bijus foi colocado dentro do Naruto para servir de ponto de encontro, como eu já disse. E cara, serviu de ponto de encontro o quê? Pra guerra, só durante a guerra, porque depois ele foi lá, lutou com o Sasuke, gastou todo o chakra e deu. Então as bijus não tem mais onde se encontrar ali dentro do Naruto. Basicamente foi uma atitude que não serviu pra nada, durou quase nenhum tempo. Na minha opinião, mesmo que o Naruto tivesse o chakra das outras bijus, faria sentido que fosse assim uma quantidade tão pequena que ele nem usaria ou não deveria utilizar esse chakra em batalhas. Seria realmente um negócio só para as bijus usarem e para se encontrar lá dentro dele, poder trocar uma ideia. Só que ao utilizar o Rasen Shuriken do elemento lava ou magma, eu não me lembro agora qual exatamente, aquilo ali prova que ou o Naruto ainda tem sim as bijus dentro dele e assim ele conseguiu utilizar o chakra de uma delas para fazer essa técnica, ou de fato ele ainda tem o modo sábio dos 6 caminhos que permite para o Naruto combinar todos os elementos de chakra, além de ter um domínio sobre todos eles. E aí fica novamente a dúvida, será que esse Rasen Shuriken é porque ele mantém o chakra das bijus dentro dele, ou é porque ele está utilizando o modo sábio dos 6 caminhos para combinar elementos e assim criar essa técnica? Existe também a possibilidade das duas afirmações estarem corretas. Talvez ele tenha as duas coisas ainda. Na prática não parece nem um pouco, porque esse Naruto aí do mangá totalmente nerfado. Pensar no Naruto utilizando o modo sábio dos 6 caminhos e mais o chakra de uma das bijus que tá dentro dele, além do chakra da Kurama, e ainda assim não ser páreo pra Delta, é bem exagerado, na minha opinião. Não que ele não seja páreo, mas não trucidar ela facilmente. Então ficam as dúvidas aí no ar. Eu sinceramente acho que todas essas teorias têm um fundamento interessante por trás delas, tem uma base argumentativa aí. Dá pra entender por que tem gente que acha que ele não tem mais o modo sábio dos 6 caminhos, ou por que tem gente que acha que ele não tem mais o chakra das outras bijus. Algumas pessoas podem dizer que mesmo aquela quantia pequena de chakra poderia ser restaurada pelas outras bijus caso elas se encontrassem dentro do Naruto e novamente cedessem o seu chakra para ele, uma pequena quantidade nem que fosse. Existem muitos argumentos que podem defender quais poderes o Naruto preservou até esse momento do Naruto crescido, Hokage, em Boruto. Boa parte dessa confusão se deve justamente à falta de clareza, principalmente estética, de uma transformação para outra, de um modo para o outro. E tem também o fato de que Naruto se estendeu mais do que deveria. Se ele tivesse acabado exatamente no final da história de Naruto, isso não seria um problema, né? Quais poderes ele preservou depois daquilo. Mas como nós temos aí o Naruto Hokage crescido de Boruto, então fica assim essa dúvida e ela é pertinente. O que esse Naruto crescido ainda é capaz de fazer? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, se lembrando que você não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, então não importa quão fã você seja de Naruto e você, não, porque eu li tal coisa no databook e tal. Tem muitas coisas que às vezes a gente só vai saber, você pode ter certeza que você tá certo, que a sua opinião é verdadeira. Daí vai lá outro capítulo do mangá e mostra que na verdade não era bem o que você tava pensando, porque no fim das contas, o autor lá é que vai decidir. E pode ser um negócio completamente incoerente, que não faz nenhum sentido, ele simplesmente achou, não, eu acho que o Naruto tem que estar preservando isso aqui, colocou lá, mesmo que não faça sentido, ou não deveria fazer, acaba que aquilo é o canônico. Então, meu amigo, tome cuidado com as suas certezas, porque às vezes elas podem não ser tão certas assim. Fica aí minha dica. No mais, aquela coisa de sempre, deixa like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. A luz apagou bem agora, mano. Bom, vai ser assim mesmo. Agora eu vou indo, até mais, fui. Está tão perto que chegou, onde o seu sonho sempre habitou. Mas perto assim não dá pra ver, então cuidado com o que ficou. E se de perto você se sentir, não deixe o sonho partir, então nunca se deixe vencer.